Transformação linear, a segunda parte. Vamos começar com o teorema do núcleo da imagem, que ele diz que, dado dois espaços vetoriais U e V, e uma transformação T de U em V, então a dimensão de U vai ser a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T. Então, no outro vídeo a gente já mostrou que o núcleo de uma transformação é um subespaço vetorial de U. Então, isso daqui a gente já vai usar para a nossa demonstração agora. Então, se o núcleo é um subespaço, então ele admite uma base. Então, vou tomar B1 como sendo uma base do núcleo, onde B1 contém R vetores. Eu chamei de U1 até o R. Sendo assim, pelo teorema do completamento, como o núcleo está contido em U, então eu posso, a partir dessa base B1, que é do núcleo, eu posso estender ela até a gente formar uma base de U, pelo teorema do completamento, na parte de espaços vetoriais. Então, daqui a gente já tira duas coisas. Primeiro, que a dimensão do núcleo vai ser R, porque B1 tem R vetores, e a dimensão de U vai ser R mais T, porque tem R vetores aqui e tem T vetores aqui. Então agora, para a gente finalizar, para a gente completar a demonstração do teorema, a gente tem que mostrar que esses T vetores aqui, as imagens deles, vão formar exatamente uma base para a imagem da transformação. Então eu vou tomar B como sendo o conjunto formado pela imagem de cada vetor desse daqui, TW1 até DWT. E a gente vai mostrar que esse conjunto aqui é uma base. Então a gente tem que mostrar duas coisas. Primeiro, que o conjunto B vai gerar a imagem. E segundo, que os vetores de B são LI. Mostrando essas duas condições, significa dizer que esse conjunto é uma base. Então, a gente tem que mostrar primeiro isso daqui. Isso daqui é uma igualdade de conjuntos. Então, a gente tem que mostrar que um está contido no outro e que depois esse está contido nesse. Então, eu vou começar tomando um vetor qualquer na imagem de T, na imagem da transformação. E a gente tem que mostrar, então, que ele está dentro do espaço gerado pelos vetores de B, ou seja, é uma combinação linear dos vetores de B. Então, se o V está na imagem de T, é porque tem alguém do domínio cujo a transformação aplicada nesse rapaz aqui vai dar exatamente o V. Só que, se o U está em U, então ele tem que ser escrito como combinação linear da base de U, que foi, no caso, a base B2 que a gente pegou anteriormente. Então, vão existir esses escalares de α1 até αr e β1 até βt, tal que U é escrito como essa soma. Então, V é a imagem disso daqui. Então, vai ser a transformação aplicada nesse vetor. Então, como tem uma transformação, então vale que a gente pode separar isso daqui da seguinte forma. Que V vai ser beta T de W1 mais beta T de WT. Por quê? Porque cada U desse daqui são elementos do núcleo. Se são elementos do núcleo, a transformação aplicada neles vai no vetor nulo. Então, vai no vetor nulo, então só vai contar esse final. Então, isso significa que o V ele foi escrito como uma combinação dos vetores de B. Então, V pertence ao espaço gerado por B, pelo conjunto B. Agora vamos mostrar que os vetores de B são LI. Então, por definição, a gente tem que pegar uma combinação linear dos vetores igual ao vetor nulo. E a gente tem que mostrar, então, que todos os escalares aqui são iguais a zero. Então, como tem uma transformação, eu posso escrever essa soma desse jeito. Só que essa soma aqui, igual ao vetor nulo, isso daqui nos diz o quê? Que esse rapazinho aqui, esse vetor, é um vetor que está no núcleo de T. Certo? Então, se ele está no núcleo de T,
obrigatoriamente ele é escrito como combinação linear dos vetores da base do núcleo. Então, esse vetor aqui vai ser escrito como combinação linear dos vetores da base do núcleo. Então, se eu passar tudo para o outro lado aqui, a gente chega na seguinte igualdade. Só que se a gente prestar atenção aqui, ó, de W1 até WT e de 1 até o R, isso daqui são os vetores da base de U. Se eles são os vetores da base de U, eles são LI. Logo, todos os alfas e todos os betas são iguais a zero. Então, significa dizer que o conjunto B também é LI. Então, se o conjunto B é LI e gera a imagem, então o conjunto B é uma base. Então, agora vamos só relembrar. Primeiro, a gente tomou B1 como sendo essa base para o núcleo. Então, a dimensão do núcleo é R. Aí completamos a partir do núcleo uma base para o espaço vetorial U, da onde a gente tira aqui a dimensão de U é R mais T. E agora acabamos de concluir que o conjunto B formado por esses vetores é uma base para a imagem. Então a dimensão da imagem é T, porque tem T vetores aqui. Então a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Agora vamos para o próximo teorema, que se U e V são espaços vetoriais sobre R com a mesma dimensão n e tem uma transformação linear, então as seguintes afirmações são equivalentes. T é sobrejetora, então T é bijetora, T é injetora e T transforma a base de U em uma base de V. Vamos começar com 1 implica em 2, ou seja, que se ela for sobrejetora, ela é bijetora. Então fica faltando a gente mostrar aqui só que ela é injetora. Então a gente já tem que a imagem de T é igual a V. Por quê? Porque ele afirma que a transformação é sobrejetora, então a imagem é igual ao contradomínio. Por outro lado, a gente tem por hipótese que a dimensão de U e de V é n. Se a dimensão de U e de V é n, então pela forma que a gente mostrou agora, a dimensão do núcleo é zero. Então se a dimensão do núcleo é zero, é porque só tem o vetor nulo. E a gente mostrou um teorema no vídeo anterior que dizia que uma transformação é injetora se e somente se no núcleo só tem um vetor nulo. Então a gente conclui que T é injetora, como ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Então a primeira parte está ok. Agora vamos mostrar aqui, vamos tomar uma base aqui para U. Então e a transformação aplicada em B aqui, uma base de V. Vamos mostrar primeiro que esse rapazinho aqui é LI, esse conjunto aqui. Vamos mostrar que a transformação de B é LI, porque a gente quer mostrar que T de B é uma base de V. Que a ideia é que se a transformação for injetora, então ela leva uma base de U e uma base de V. Então vamos começar mostrando que T é LI. Então vamos pegar uma combinação linear qualquer, igual ao vetor nulo. Esse somatório aqui, essa combinação a gente pode escrever como sendo T de alfa U, 1 mais alfa U2 mais alfa UN, igual ao vetor nulo. Só que se isso daqui é igual ao vetor nulo daqui, então é porque esse vetor está no núcleo. Mas se a transformação é injetora, no núcleo só tem o vetor nulo. Então esse somatório é igual ao vetor nulo. Só que esses U's aqui, eles são exatamente uma base para B. Então, cada alfa I desse daqui, cada alfa I é zero, onde a gente tira então que esse conjunto T de B aqui é LI. E como a transformação é injetora, então para a imagem desse, só vai nesse, dado T de U igual a T de V, então é porque U é igual a V. Então, esse conjunto aqui tem a mesma quantidade de vetores,
então é uma base. Agora vamos mostrar que se a transformação transforma uma base de U em uma base de V, então a transformação é sobrejetora. Então a gente tem que mostrar o quê? Que para qualquer que seja o V em V e uma base qualquer em U, então quem é T de B? Vai ser T de U1 até T de UN. É uma base de V por hipótese, que a transformação ela leva uma base de U e uma base de V. Então, se V está em V, então ele é escrito como combinação linear desses vetores. Então tá aqui. Só que sendo T uma transformação, a gente pode reescrever essa soma aqui como sendo T de alfa 1 mais alfa 2 o 2 mais alfa UN vezes o N. Da onde a gente tira então que esse carinha aqui é um vetor que está em U. Por quê? Porque cada Uzinho desse é um vetor da base, então essa combinação ainda está em U, então V é a transformação de um vetor que está em U. Então V pertence à imagem de T. Agora vamos definir o que é um isomorfismo. Um isomorfismo é qualquer transformação linear de dois espaços vetoriais que seja uma transformação bijetora. E quando existe um isomorfismo de U em V, a gente diz que os espaços são isomorfos. Primeiro teorema é: se T de U em V é um isomorfismo, então T a menos 1, a inversa de T, de V em 1 também é um isomorfismo. Então aqui a gente tem que mostrar duas coisas: que T a menos 1 é uma transformação linear e que T a menos 1 é bijetora. Então vamos mostrar primeiro que T a menos 1 é uma transformação. Então a gente tem que mostrar, a primeira condição é essa, que T a menos 1 de W mais Z é T a menos 1 de W mais T a menos 1 de Z, para qualquer que seja o W e o Z em V. Então, como T é sobrejetora, por quê? Porque por hipótese T é um isomorfismo. Então existem x e y em U, tais que T de x é o W e o T de y é Z. Só que se o T de x é W, é porque o T a menos 1 de W é x. Da mesma forma, o T a menos 1 de Z é y. Então, T a menos 1 de W mais Z, eu vou trocar o W por T de x e o Z por T de y, então a gente chega nessa igualdade. Só que T é um isomorfismo, então eu posso transformar essa soma na seguinte soma: T de x mais y. Só que aqui a gente tem T a menos 1 com T, então isso vai dar x mais y. Só que x é T a menos 1 de W e y é T a menos 1 de Z. Então a gente acabou de mostrar que T a menos 1 de W mais Z é T a menos 1 de W mais T a menos 1 de Z. E vamos mostrar a segunda condição. É que T a menos 1 de alfa W é alfa T a menos 1 de W. Pela mesma condição, pela mesma coisa, T é sobrejetora, porque T é um isomorfismo. Então existe um U tal que o T de x é W. Então, fazendo a mesma conta que a gente fez na anterior, a gente chega que T a menos 1 de alfa W é igual a isso. Então, T a menos 1 de T de alfa x, T a menos 1 com T vai dar alfa x, só que o x é T a menos 1 de W. Então, a gente mostrou que T a menos 1 de alfa W é alfa T a menos 1 de W. Então, T é uma transformação. Agora vamos mostrar que ela é bijetora. Então, a gente tem que mostrar que ela é injetora e que ela é sobrejetora. Então, a gente vai tomar um T a menos 1 de U igual a T a menos 1 de V, igual a um W qualquer. Então, isso significa separado que T de W é igual a U e T de W
é igual a V. Então, U é igual a V. Por quê? Porque T é um isomorfismo. Se ele é isomorfismo, ele é bijetor. E T a menos 1 é sobrejetora. Então a gente tem que mostrar que, dado um U em U, vai existir um V em V, tal que T de U é igual a V. Então, eu pegando um U aqui, a gente pode escolher um V de maneira que V é igual a T de U. Então, T a menos 1 de V é igual a T a menos 1 de T de U. Só que T a menos 1 com T, isso daqui vai dar a própria identidade que é U. Então, T a menos 1 também é sobrejetora. Então, ela é bijetora e a transformação linear, então T a menos 1 é um isomorfismo. Agora uma proposição, que vai ser usada no teorema para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Sejam U e V espaços vetoriais sobre R, se a dimensão de U é igual a N e B uma base qualquer de U, então se a gente definir a seguinte aplicação, T do somatório de alfa e UI igual ao somatório de alfa i e VI, então T é linear, de modo que T de UI é igual a VI, onde os VIs vão ser esses vetores aqui em V. Então vamos mostrar primeiro que ele é uma vamos mostrar que é uma transformação. Então T de W1 mais W2 tem que ser T de W1 mais T de W2. Eu vou tomar dois vetores W, tá aqui o W1 e o W2, da maneira. Então quem é T de W1 mais W2? Vai ser T dessa soma mais essa soma. Se a gente olhar aqui, é o mesmo UI, então posso escrever essa soma da seguinte maneira: é o T do somatório de alfa i mais bi vezes o i. Só que alfa i e bi são números reais, e essa soma aqui ainda é um número real, então eu posso aplicar a transformação aqui e a gente vai obter que é o somatório de alfa i mais bi vezes o vi. A gente pode separar essa soma da seguinte maneira: separar com alfa i com vi e o delta i com vi. Só que essa partezinha aqui é o T de W1 e essa daqui é o T de W2. Então a gente mostrou que vale a soma. O T de U mais V é o T de U mais T de V. E agora vamos fazer a segunda parte, que é o T de alfa de W1 é igual a alfa T de W1. Então vamos tomar o vetor W1 dessa maneira. Então quem é T de alfa de W1 vai ser T desse somatório aqui de alfa, alfa i e i. Só que alfa é um número real e cada alfa i desse aqui também é. Então eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira: o somatório de alfa, alfa i, vi, aplicando a transformação. Só que aí esse é um rapazinho que é uma constante, eu posso tirar ele do somatório. Então a gente vai concluir que vai ser o T de W1. Então T dessa maneira é uma transformação linear. Agora vamos para o último resultado do vídeo de hoje, que dois espaços U e V de dimensão finita n são isomorfos se e somente se a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então, vamos supor primeiro que T de U e V é um isomorfismo. Se ele é um isomorfismo, ele é uma transformação que é bijetora. Se é bijetora, é injetora. Aí o teorema que a gente mostrou no vídeo anterior, toda transformação injetora, o núcleo só tem o vetor nulo. Se no núcleo só tem o vetor nulo, a dimensão do núcleo é zero. Então, aplicando o teorema do núcleo da imagem, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de U. Então, no caso, a imagem
da transformação é igual a V, porque T é sobrejetora. Então a dimensão de U é igual à dimensão de V. Agora a gente tem que mostrar que se a dimensão de U é igual à dimensão de V, então eles são isomorfos, ou seja, existe uma transformação que é bijetora entre U e V. Então quem seria essa transformação? Vamos definir B como sendo uma base para U e C como sendo uma base para V. E vamos definir a seguinte aplicação: T desse somatório de alfa e U igual a isso daqui. Essa aplicação aqui a gente já mostrou na proposição anterior, e essa aplicação é uma transformação linear. Então agora falta a gente mostrar que é injetor e que é sobrejetor. Então se eu pegar a transformação aqui igual ao vetor nulo, então é porque o somatório aqui, esse somatório igual ao vetor nulo de V, significa dizer o quê? Que se esse vetor aqui, a transformação desse vetor aqui, que é esse, é igual ao vetor nulo de V, então é porque esse rapazinho está no núcleo da transformação. Mas se a transformação é injetora, então ele vai estar igual ao vetor nulo do domínio, no caso de U. Da onde a gente tira que como cada alfa aí desse é igual a zero, então T é injetora. Como a dimensão de U e V é igual,